programa de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que vem se repetindo muito nos dias atuais: a violência contra a mulher. E para isso, reunimos mulheres que são exemplos de superação, talento e profissionalismo. Vamos conversar com a delegada Cláudia Dematê, a defensora pública Fernanda Prugner e com Raquel Pinheiro, que já foi vítima de violência doméstica. Eu converso com Cláudia Dematê, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Cláudia, muito obrigada por ter vindo ao Direito na Prática. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço a vocês, em nome da Polícia Civil, da nossa Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, pelo convite para hoje nós estarmos conversando sobre esse tema tão importante que deve ser debatido, que deve ser discutido, que é a violência contra a mulher. E também com Raquel Pinheiro, que num passado recente foi vítima de violência doméstica. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Delegada, nós vamos primeiro esclarecer o que é a violência doméstica. Bem, Patrícia, eu acho que antes de tudo, nós temos que ressaltar que, infelizmente, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela sempre existiu na nossa sociedade, fruto dessa sociedade machista, de cultura patriarcal. Essa violência, ela sempre ocorreu nos lares, seja no Brasil, no mundo, onde mulheres, vítimas, por vezes, de seus companheiros, de seus maridos, de pessoas com quem tem ligação de afetividade, de parentesco, elas, por vezes, são vítimas de diversos tipos de violência, seja violência física, que é aquela que deixa a marca e é mais fácil até de ser compreendida, mas não é só a violência física que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência ela pode ser psicológica, por exemplo, por meio de ameaças, ela pode ser moral, por meio de xingamentos, humilhações, ela pode ser patrimonial, ela pode ser inclusive sexual. Um marido que, mediante violência ou grave ameaça, ameaçar a mulher e agredi-la, obrigando ela a ter algum tipo de ato libidinoso, conjunção carnal com ele pode sim responder pelo crime de estupro. Então a violência doméstica, como eu disse, ela infelizmente sempre existiu na nossa sociedade, fruto dessa cultura patriarcal e machista que nós temos. O que hoje nós temos que ressaltar que hoje nós estamos vivendo uma transformação, porque essa violência, que por muito tempo foi silenciosa, ela vem deixando de ser. A mulher cada vez mais vem se sentindo encorajada, estimulada a denunciar seus agressores, a não aceitar nenhum tipo de violência e não sofrer calada mais. E dentro desses tipos de violência que a senhora citou, pode acontecer da vítima ela sentir um medo, sentir um temor e não saber que aquilo é consequência de uma violência que ela já está sofrendo? Patrícia, por vezes, infelizmente, nós vemos que quando se fala de violência doméstica, por ser uma violência tão complexa, que envolve afetividade, envolve vínculos, muitas vezes essa mulher tem filho com esses agressores, esse agressor, e muitas vezes essa mulher, ela cresceu com base, com ensinamentos machistas, ensinando que ela devia ser submissa ao homem, que ela devia se submeter. Então nós vemos que diversas vezes nós temos casos que as próprias mulheres vítimas, num primeiro momento, elas não se enxergam vítimas de violência. O autor, aquele autor daquela violência, ele faz com que essa mulher ainda se sinta culpada, que ela acha que a culpa é dela e que ela, como se ela merecesse estar recebendo algum tipo de violência, seja física, seja psicológica, o que é um absurdo. Nenhuma violência deve ser aceita. Então, o que nós temos hoje com a conscientização das mulheres, desde a criação da Lei Maria da Penha, então, que veio exatamente para criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, as mulheres cada vez mais estão entendendo seus direitos, entendem que devem se posicionar e que não podem aceitar nenhum tipo de violência. O que acontece? Antes da Lei Maria da Penha, infelizmente, Patrícia, essa violência já existia, só que ela era extremamente subnotificada.
exatamente porque você não tinha um mecanismo eficaz de proteção e prevenção a essas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, por muito tempo, os movimentos de mulher no Brasil brigaram para que se tivesse uma lei que viesse criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e punir também de forma mais rigorosa os agressores. Então, desde a criação da Lei Maria da Penha, nota-se que o número de mulheres que estão tendo coragem de buscar as delegacias, eles aumentam cada dia mais. E isso se deve exatamente a todo esse mecanismo. Então, as delegacias da mulher cada vez estão mais estruturadas para estar recebendo essas mulheres vítimas. E hoje em dia, aqui no estado, o ano passado foi recentemente criada a nossa divisão especializada de atendimento à mulher. Antes não existia essa divisão. Hoje eu sou a delegada-chefe dessa divisão, responsável por coordenar todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher do estado, e nós exatamente viemos para estar agora fazendo um trabalho diferenciado e acolhedor para essas vítimas de violência. E a exemplo disso que a doutora Cláudia falou, nós trouxemos a Raquel Pinheiro, que no passado sofreu a violência e está aqui para contar um pouquinho da história dela. Raquel, lá atrás, o que aconteceu? Eu sei que você está emocionada, a doutora Cláudia também se emocionou. A gente está vivendo um momento aqui agora de emoção, porque todas somos mulheres, todas sabemos, todas nos colocamos no lugar uma das outras. Raquel, como é que foi lá atrás? Então, Patrícia, no início do meu relacionamento, foi com muitos ciúmes, mas aquele negócio, né? A gente acha que é normal um homem ciumento porque ele gosta de você. E aí a gente se casou, eu engravidei. Quando eu casei eu já estava grávida de 6 meses. E a violência foi só aumentando, né? Ele me agredia quando eu estava grávida, por várias vezes. Ele me agredia quando eu amamentava, por várias vezes também. E eram agressões bem pesadas. Aí uma vez, depois de 4 anos de agressão, a minha filha pequenininha me pediu para sair de casa. Foi que eu criei coragem, por causa dela, sabe? Saí e nunca mais voltei, mas eu tive vários problemas, porque eu procurei a delegacia da mulher na época, mas não tinha Lei Maria da Penha. O atendimento não era dessa forma. Em todo caso, você conseguiu sair dessa relação, você tem uma profissão, e como é que foi? Então, eu saí, criei coragem, né? Saí de casa, nunca mais voltei, tive problemas para pegar meus objetos pessoais, mas consegui pegar e levei minha vida, né? Eu era manicure, comecei a trabalhar, ele me cercava no meio da rua, ele me fazia ameaças, ameaçava de tirar minha filha de mim. Mas no fundo eu sabia que ele nunca ia fazer isso, porque ele sempre foi muito covarde. Ele sempre enfrentava pessoas mais fracas. Quando ele encontrava alguém que confrontava com ele, ele ficava bem mansinho. E aí eu consegui, graças a Deus, dar a volta por cima. Com a ajuda dos seus pais também, que sempre lhe apoiaram. Sim, graças a Deus, eu não tive só meus pais na minha vida. Meus pais foram muito importantes, mas eu tive muitos amigos. As minhas clientes foram fundamentais, elas me apoiaram muito, sabe? Minhas amigas, minha família toda. Deus sempre colocou a pessoa certa na minha vida, na hora certa. E isso foi bem fundamental para eu hoje poder estar dando essa volta por cima. E durante os 4 anos que você conviveu nesse momento complicado, você não conseguia dividir isso com ninguém? Por quê? Não, eu não conseguia, porque eu não queria levar o que eu sofria dentro de casa para a casa da minha mãe, porque eu não queria fazer meus pais sofrerem junto comigo. Eu sempre tive muito isso comigo, que eu procurei com as minhas pernas, eu vou resolver sozinha. E eu não levava isso. Quando eu cheguei a levar para a casa da minha mãe o que eu estava passando, foi quando eu decidi mesmo sair de casa e dar a volta por resolver a minha vida, né? Foi quando eu resolvi mudar tudo. Foi quando eles ficaram sabendo de tudo que eu passava. Raquel, agora nós vamos dar uma parada rapidinho para o comercial e voltamos daqui a pouco, falando sobre violência doméstica.
Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. ISA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. Estamos de volta com Direito na Prática, falando sobre violência doméstica. Ouvimos agora um pouco da história da Raquel, que nos relatou um relacionamento opressivo que ela viveu há um tempo atrás. Doutora, esse relacionamento que ela viveu, qual é a característica de um agressor? Primeiro, Raquel, você é uma guerreira. Você é um exemplo de superação. As mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas devem tomar a mesma atitude de Raquel, de não se calar, de denunciar. Nenhum tipo de violência deve ser aceita. E as características exatamente de um relacionamento abusivo são demonstrações de posse, de possessividade. Nós vemos que os homens, por vezes, acham que as mulheres são posse, são propriedade dele. Eu vi o seu exemplo, Raquel, que você falou que o seu ex-companheiro, ele sentia muito ciúme de você, não deixava você olhar para o lado e já insinuava que você já estava, olhando para outra pessoa. Ciúme não é demonstração de amor, isso é demonstração de posse. Ninguém é dono de ninguém. A relação, para se ter um relacionamento que realmente exista amor, a palavra-chave é respeito. Quem ama não humilha, quem ama não xinga, quem ama não subjuga, quem ama não ameaça, quem ama não agride. Quem ama tem respeito, tem carinho, tem reciprocidade. Eu acho que a palavra-chave dos relacionamentos é respeito. E Raquel, mais uma vez, toda força, você é um exemplo de empoderamento e de superação. Doutora, a Raquel nos relatou que na época ela esteve numa delegacia e não se sentiu acolhida. Hoje, como é que é feito esse acolhimento quando chega uma mulher que está desamparada, que está perdida? Porque, como a gente ouviu, a pessoa não sabe o que fazer, se sente ainda muitas vezes culpada, não consegue entender que aquilo é violência em razão de ter vindo de uma pessoa que ama. Como é que a delegacia recebe essa mulher? Bem, Patrícia, como Raquel falou, ela sofreu isso tudo antes, inclusive, da criação da Lei Maria da Penha. Como que era antes da Lei Maria da Penha? Infelizmente, os crimes resultantes de violência doméstica e familiar praticados contra a mulher, eles eram considerados crimes de menor potencial ofensivo. Em regra, se uma mulher procurasse uma delegacia quando ela chegava a representar contra esse agressor, o máximo que se fazia era a lavratura de um termo circunstanciado. Isso ia para o juizado especial criminal. Na maioria das vezes, nós víamos esses agressores condenados a pagamento de uma cesta básica e eles ainda usavam esse tipo de condenação para desestimular e desencorajar a mulher a denunciar, falando que ela valia uma cesta básica e que ela estava tirando alimento da boca dos próprios filhos. O que era um absurdo. Isso só estimulava a impunidade e a agressão. Então, por muito tempo, o movimento de mulheres no Brasil lutou para que se tivesse uma lei que viesse criar mecanismos efetivos de proteção a essa mulher vítima. Então, com a Lei Maria da Penha, foi exatamente essa lei veio para quê? Criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como punir de forma mais rigorosa esse agressor. Então, hoje, com a Lei Maria da Penha, não se aplica mais a Lei 9.099, que é essa lei dos juizados especiais. Hoje, se o agressor ele estiver no estado flagrancial, ele pode inclusive ser preso e autuado em flagrante. Se não for caso de estado flagrancial, a mulher buscando a delegacia da mulher, vai ser registrada a ocorrência, instaurado inquérito policial. Hoje, nas delegacias, nós temos assistentes sociais, psicólogas, profissionais preparadas. Hoje, aqui no Estado do Espírito Santo, com a nossa divisão, somos 20 delegadas exclusivas para esse combate à violência contra a mulher. E o que nós buscamos é exatamente isso, é qualificar o nosso profissional, para que nossos profissionais, eles proporcione a essa vítima um atendimento humanizado, diferenciado e acolhedor.
Porque uma mulher que sofre uma violência dessa e busca a delegacia, ela deve ser atendida com todo acolhimento, todo o carinho necessário. Além disso, como eu disse, a Raquel falou, ela não conseguia buscar os pertences na casa dela. Exatamente uma das funções, uma das possibilidades, né, que a mulher busca a delegacia, exatamente para acompanhar ela para retirar os pertences do lar. E além disso, foi implementada também com a Lei Maria da Penha as medidas protetivas de urgência, que são medidas cautelares que visam dar uma resposta rápida para uma mulher que está sofrendo uma ameaça, que está sofrendo um risco iminente. A Raquel contou o caso dela, que na época dela, mesmo ela terminando o relacionamento, ele continuou, né, Raquel? Indo atrás de você, ameaçando. Hoje, com a medida protetiva, uma vez a mulher buscando a delegacia, essas medidas são solicitadas. Então, por exemplo, a vítima pode solicitar o afastamento do agressor do lar, proibição dele de se aproximar dela pela distância que o juiz determinar, proibição dele ter contato com ela por qualquer meio de comunicação, telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, isso possibilita que nós consigamos dar uma resposta mais rápida a essas mulheres que sofrem esse tipo de violência. E, além disso, hoje aqui na nossa divisão da mulher, aqui no Estado do Espírito Santo, nós trabalhamos com duas frentes de atuação, que é a repressão e a prevenção. A repressão, ela está sendo feita e vai continuar fazendo. O homem que não entender que hoje, com a Lei Maria da Penha, essa violência, ela está tipificada, penalizada com mais rigor, inclusive ele poderá ser preso em flagrante, nós vamos agir, nós vamos prender, nós vamos investigar, mas não adianta só se trabalhar com a repressão continuará. A nossa divisão está atuando em operações, o ano passado foram diversas operações, em flagrante o ano passado, nas nossas delegacias foram mais de 1.109 homens presos em flagrante, em operação mais de 280 presos em operação, mas nós precisamos trabalhar com a prevenção, a desconstrução desses valores machistas. Nós temos hoje na nossa divisão um projeto que chama o Projeto Homem que é Homem. Esse projeto, ele exatamente visa trabalhar com esses homens agressores. Mas como, doutor? Ele vai deixar de responder? Não. Ele responderá criminalmente, ele será investigado, mas ele será encaminhado para o nosso projeto. Esse projeto, ele foi idealizado pelas nossas assistentes sociais e psicólogas da Polícia Civil. Elas são policiais que são assistentes sociais e psicólogas, juntamente com as nossas delegadas. Hoje eu tenho uma delegada coordenadora do projeto que trabalha junto com a gente, que é a doutora Natália. E aí como que funciona? Esses homens passam pelas nossas delegacias e são encaminhados por meio das nossas assistentes sociais e psicólogas para esse grupo reflexivo. Lá nós vamos estar trabalhando, desconstruindo esses valores machistas, mostrando para o homem que ele está errado. Ele pode voltar a se relacionar com aquela vítima, ele pode ter relacionamentos futuros, mas se ele entender que aquela atitude dele está errada, nós vamos evitar que ele pratique novamente qualquer tipo de violência em desfavor de qualquer mulher. Nós precisamos expandir isso, mostrar isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e mostrar que não adianta só a gente ter uma Constituição que fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. Não adianta você só ter uma igualdade pregada formalmente na Constituição. Essa igualdade, ela tem que ser material. Nós precisamos de igualdade de fato, igualdade de respeito, de oportunidade de emprego, de valores, e isso que nós precisamos para ter uma sociedade com igualdade de fato entre homens e mulheres e não mais nos depararmos com esses tipos absurdos de agressão contra as mulheres, que é inaceitável na nossa sociedade. Delegada, muito obrigada. E para a mulher que está querendo denunciar o agressor, qual é o número, o que ela faz? Nós deixamos um recado para a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, que não se cale. Denuncie desde a primeira violência sofrida. Dessa forma, a Polícia Civil vai poder evitar que crimes mais graves ocorram. Então, se você é vítima, procure a delegacia da mulher do município que aconteceu o fato. Além disso, podem ser feitas denúncias por meio do 181, que é o Disque Denúncia, e do 180. O importante é que a mulher não se cale, que rompa o silêncio e não aceite nenhum tipo de violência, porque a Polícia Civil está aqui para agir e para acolher. Muito obrigada, doutora.
Eu que agradeço, em nome da Polícia Civil, da nossa Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E Raquel, toda a nossa força, porque você é um exemplo de superação e de empoderamento. Vamos agora dar uma paradinha e no próximo bloco vamos conversar com a defensora pública, Fernanda Prugner, e a Raquel continua aqui conosco. Taliev Gastronomia nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Taliev Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Taliev Enseada. Venha conferir! Estamos de volta com o Direito na Prática, conversando sobre violência contra a mulher. E agora com a defensora pública, Fernanda Prugner. Doutora, muito obrigada por ter aceito o convite do Direito na Prática. Patrícia, eu que agradeço. É uma enorme alegria estar aqui hoje com vocês e seus telespectadores para falar um pouquinho do trabalho da Defensoria Pública no que diz respeito à violência contra a mulher. E sobre a Defensoria Pública, eu pergunto para Raquel, a época que você sofreu a violência, passou pela sua cabeça procurar a Defensoria? Não, de forma alguma. Eu nem tinha conhecimento de Defensoria Pública na época. E doutora, para que isso não aconteça nos dias de hoje, como que a mulher pode chegar até a Defensoria Pública, a mulher vítima de violência doméstica? Patrícia, é muito importante essa pergunta e eu falo para vocês que hoje a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ela possui um núcleo especializado de defesa dos direitos da mulher, onde nesse núcleo é feito o atendimento jurídico, a prestação, a orientação jurídica e todas as demandas decorrentes de mulher vítima de violência, e não só violência doméstica, mas violência de gênero. Então, além das portas de entrada da Defensoria Pública através dos núcleos de atendimento inicial, hoje a Defensoria Pública conta com um núcleo especializado de defesa dos direitos da mulher, que fica na rua Pedro Palácios, número 60, Cidade Alta, onde essa mulher vítima de violência, ela pode ir até o núcleo especializado, fazer um agendamento e dali ela vai ter um atendimento especializado de sua demanda. Essa mulher vítima de violência, ela também é encaminhada através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Ela chega através da Defensoria com encaminhamento da delegacia e também ela chega através de encaminhamento de centros de referência especializados de atendimento à mulher, aqui de toda a Grande Vitória. Essa mulher também chega através dos movimentos sociais e também de encaminhamentos de outros defensores públicos da Defensoria para um atendimento especializado dessa mulher. É importante lembrar que a Defensoria Especializada fica pertinho do Fórum de Vitória, pertinho também da Associação dos Funcionários Públicos. Só para dar um ponto de referência, porque muitas vezes as pessoas não têm noção de nome da rua. E doutora, como que a mulher chega lá? Ela chega emocionalmente muito abalada, ela demora para ter coragem? Qual é a forma que ela chega? Patrícia, isso é muito caso a caso. Então, tem mulheres que chegam até a Defensoria Pública muito seguras, sabendo de sua demanda, sabendo o que quer, depois de fortalecida, e tem mulheres que não. Então, tem mulheres que ainda chegam muito abaladas, que choram na frente na hora do atendimento e que a gente faz também esse atendimento humanizado, é um atendimento especializado, é uma escuta mais delicada, é um contato que a gente tem direto com essa mulher, é um atendimento mais demorado, então, e a gente dá todo esse amparo que essa mulher precisa dentro da Defensoria. Doutora, normalmente esse tipo de violência acontece entre quatro paredes e é muito difícil de ser provada. Como que a senhora, como defensora do povo, consegue juntar isso ou provar isso nos autos? Quando se trata de uma violência física, é aquela violência onde que deixa marcas, então é necessário
essa mulher vítima de violência ir até uma delegacia especializada de atendimento à mulher e fazer um boletim de ocorrência e também um laudo de exame de corpo e delito. Então essa prova, quando se trata de uma violência física, ela é muito importante. No caso de uma violência psicológica, numa de violência moral, e outros tipos de violência, aí a gente também precisa de testemunhas. Hoje, muitas dessas provas a gente consegue através de conversa de WhatsApp, através de redes sociais, onde o agressor faz ameaças a essa vítima através de redes sociais. Então, hoje a gente tem um grande arcabouço aí para sustentar essas ações em favor das mulheres. Doutora, existe algum telefone em que a mulher pode entrar em contato com a Defensoria Pública? Hoje, o Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos da Mulher, o telefone é 3222-2019. Então, essa mulher ligando lá, ela vai ter toda a orientação dos documentos que são necessários, tá? E inclusive o agendamento da Defensoria para esse atendimento especializado. Doutora, muito obrigada. Realmente, assim, é um tema que toca com a gente. Nós nos colocamos no lugar da outra mulher que está ali. Eu agradeço muito pela disponibilidade de ter vindo aqui no Direito na Prática. Eu que agradeço, é uma enorme alegria estar aqui conversando sobre violência doméstica. É muito importante a abertura desses espaços para que a gente possa possa difundir o trabalho da Defensoria, mas falar também sobre os direitos das mulheres, sobre os tipos de violência, para que os telespectadores tenham conhecimento e procurem seus direitos. Por isso a importância de a gente estar aqui hoje conversando sobre esse tema. Obrigada. Eu agradeço também a Raquel. Raquel, que é muito importante para mim, ela que faz o meu cabelo e a minha maquiagem, é muito querida e se dispôs a estar aqui expondo essa questão da vida dela, que segundo ela, nunca tinha aberto para ninguém. Raquel, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. A Lei Maria da Penha sofreu mudanças recentemente. Agora, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da vítima, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a pessoa ofendida. Nesses casos, não será concedida liberdade provisória ao preso. A medida de afastamento caberá ao juiz ou ao delegado de polícia do município e deve ser informada ao Ministério Público. Estamos encerrando mais um Direito na Prática. Porém, antes eu faço questão de agradecer aos meus parceiros. Raquel Pinheiro, que fez o meu cabelo e maquiagem, a loja Regina Pagani, que me veste hoje. E se você quiser ficar atento ao que anda rolando no Direito da Prática, siga as nossas redes sociais. YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti, Instagram e Facebook, Direito na Prática. Até a próxima semana. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. ISA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável.